I used to go to the beach. I'm used to going to the beach. Which is correct? Qual dos dois aqui você acha que está certo? E se eu te falar que são os dois? Os dois estão corretos. Pois é, na aula de hoje você vai aprender algo que vai te ajudar muito na hora de contar qualquer história em inglês. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back. A aula de hoje, pessoal, tá fantástica. Nós vamos falar sobre o used to. E vamos começar já a falar sobre a pronúncia. Used to. Used to. Você viu que tem esse D aí? Mas normalmente a gente fala used to. A gente não pronuncia esse D. Às vezes você pode ouvir também os nativos falando used to, used to, ta. Ao invés de to, ta. Muito comum também. Used to, used to, used to. E se você já está em um nível mais intermediário, você conhece. Used to quer dizer que você costumava fazer algo. Sim, a gente usa o used to e o verbo. Quando a gente está lembrando de alguma coisa no passado, quando a gente fala que a gente costumava fazer algo no passado, a gente usa o used to e o verbo no presente. Prestem muita atenção. Para falar sobre situações do passado que aconteciam e não acontecem mais, nós usamos o used to e o verbo. Como eu falei no começo, I used to go to the beach. Eu costumava ir à praia. Mas teacher, você não vai mais à praia? Não. Quer dizer, algumas vezes, mas não para praia tomar banho, essas coisas. Então, I used to go to the beach. Eu costumava ir à praia. I used to play soccer. Eu jogava futebol. Se eu for jogar hoje em dia, eu vou sair com pelo menos 3 dedos a menos no meu pé esquerdo. She used to ride a bike. Que ela costumava andar de bicicleta. Talvez não seja o lance dela hoje em dia. Então, she used to ride her bike. Então, used to e o verbo no presente. O grande problema aqui, não tão grande assim, mas o problema aqui é que as pessoas às vezes usam o used to errado na negativa. Na afirmativa tudo bem, né? Used to e o verbo. Mas na negativa, quando eu estou falando algo sobre o passado, o que a gente faz? A gente usa o didn't, não é isso? Toda vez que a gente vai negar no passado simples, e claro, não for com o verbo to be, a gente vai usar o didn't. É o did mais o not, juntando didn't. Se eu uso didn't, o meu verbo nunca fica no passado. E o verbo nesse caso é o use. Use. Lembra que é use. Olha, com esse Szinho mesmo da boca, não é use com esse Z. Em português a gente fala muito com Z, né? O S. Mas em inglês é com S mesmo. Used to. Used to. Então, quando eu vou colocar uma frase no passado, eu não vou usar o used. Eu vou usar o use no presente. Por exemplo, I didn't used to swim. I didn't used to swim. Que eu não costumava nadar. Eu não nadava. Hoje em dia eu nado, mas eu não nadava. Então, I didn't used to swim. Perceba que aqui não está used to. É muito comum, acho que uma das coisas mais comuns é você ouvir, quando alguém está aprendendo inglês, usar o passado junto com o did. Não, o did já transforma o teu verbo no passado. Você nunca usa o did e o verbo no passado. É did e o verbo no presente. Então, I didn't use to swim. She didn't use to ride her bike. I didn't use to go to the beach. Pegou aí? Ótimo. Então, used to ajuda a gente a falar, contar histórias do passado. Só que não acaba aí. Você lembra lá no começo que eu falei, que eu dei, na verdade, 2 opções? E eu disse que as 2 estavam corretas? A segunda opção foi I'm used to going to the beach. Você pode usar o used to também para falar sobre algo que você está acostumado a fazer. A gente não fala que a gente costumava fazer alguma coisa? Quando eu falei I used to go to the beach, que eu costumava ir à praia, agora é hora de fazer o quê? De falar sobre ser acostumado a alguma coisa no presente.
Como que você vai saber a diferença de um e de outro? Como que você vai falar um ou outro? Duas coisas muito importantes. Uma é que você vai usar o to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então você vai usar isso aí junto com o used to e o verbo no contínuo. O verbo com o ing. Olha só aqui a formulazinha. Não vou falar nem fórmula porque eu acho um saco. Mas então vamos lá. To be, used to, ing. O to be com used to e o ing. Por exemplo, I am used to going to the beach, como eu falei lá no começo, que eu estou acostumado em ir à praia. Então, primeiro, eu costumava ir à praia, algo no passado. E a segunda, eu estou acostumado a ir à praia. Não, teacher, que absurdo. Como é que eu vou entender a pessoa falando isso ali rapidamente? É uma questão de prática. Agora você vai ter que focar em entender essas partes aí, tá certo? O to be, como eu já falei, é muito simples. Você não precisa usar to be, é só I, you, he, she e depois o used to e o verbo, na negativa, o jeito que eu falei. Agora, se for uma coisa que você está acostumado a fazer, você vai usar o to be e o verbo lá no final com ing. Só isso. She is used to speaking English. Não she is used to speak. Não. She is, não esqueça também do to be. She is used to speaking English. Que ela está acostumada a falar inglês. He is used to cooking. Que ele está acostumado a cozinhar. I am used to teaching you. Que eu estou acostumado, calma, que eu estou acostumado a te ensinar. I'm used to teaching you. That's it. I'm used to it. Eu estou acostumado. She's not used to it. Ela não está acostumada. Olha que expressão legal que você vai ouvir bastante também. Oh, I'm used to it. Quer dizer que eu estou acostumado. É isso aí. So all you have to do now is practice, and then after a while, you will be used to it. Outra coisa também, você pode falar se acostumar. É uma expressão que não vai ser com to be, mas vai ser get. Se eu falo get used to it, se acostume. Olha. Então, to get used to alguma coisa é se acostumar com alguma coisa. Vamos dizer que eu mudo para casa de uma namorada, ela tem um gato. E aí esse gato, ele não tá acostumado com ele, ele fica cheio, ele corre e tal. E aí ela fala para mim, don't worry, he'll get used to you. Que ele vai se acostumar a você. He will get used to you. Você pode inclusive colocar para o futuro, né? Com get used. Então, get used to alguma coisa, mesma coisa da pronúncia, sem pronunciar muito esse D, quer dizer isso, quer dizer se acostumar com algo. Também posso falar no passado, né? Vamos dizer que eu morei muito tempo em algum lugar e nunca me acostumei com a comida. I never got used to the food. Yeah, I never got used to the food. But I'm 100% sure that you will get used to this. Se você gostou, novamente deixa o seu like aqui, smash that like button. Começa a seguir o Teacher Matias para ajudar esse projeto que ajuda tanta gente. Eu também estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Facebook. Eu estou em muito lugar. Mas eu realmente espero poder ter ajudado. A gente se vê então numa próxima aula. I hope you enjoy this. I'll see you next time and rock on.